Ligados na Tomada dessa semana recebe um executivo da indústria automotiva que nos recebe muito bem na sua casa, tanto a mim quanto o Léo Maringlo, para testar sempre aqueles carros fantásticos da Porsche. Aqui comigo hoje, então, está o meu amigo Leandro Rodrigues. Ele é gerente sênior de comunicação e PR da Porsche do Brasil. Leandro, seja super bem-vindo. Espero poder te receber com o mesmo tapete vermelho que você coloca pra gente lá nos eventos da Porsche, meu amigo. Imagina, Alex, é um prazer estar aqui com você e as portas de casa estão sempre abertas para você e pro Léo. Legal, Leandro. Eu vou começar o nosso bate-papo com uma referência que eu tive, até a gente conversava há pouco, com o presidente mundial da Rolex durante uma etapa das 24 horas de Le Mans. Eu conversando com ele, um jornalista perguntou alguma coisa para ele, como está a indústria automotiva, como está o mercado, como estão as corridas, né? Porque eles patrocinam muitos eventos. E ele falava assim, olha, a indústria automotiva eu não sei bem como está, relógios eu também não conheço muito, eu entendo de joias. Eu pergunto para você, Porsche é um carro ou é uma joia de 4 rodas? Eu te diria que é até um sonho, mais do que ambos. E um sonho em diversos sentidos, né? Pode ser o seu sonho, de conquistar o seu primeiro carro esportivo, pode ser o sonho das pessoas que trabalham conosco, pode dizer que é o meu sonho, né? Ou até mais do que o meu sonho, porque eu sempre fui um apaixonado por carros esportivos, sempre fui um apaixonado por motorsport desde criança. A gente falou um pouco sobre Speedway, né? Sim. Quantidade de vezes que os meus fichários na escola eram... tinham as divisórias forradas com as fotos da sua revista. E eu sempre quis trabalhar no mercado premium, no mercado luxo, porque os carros são melhores, né? Mas eu nunca achei que fosse possível no Brasil trabalhar com Porsche. Isso para mim era algo inconcebível quando eu era um adolescente, eu estava iniciando minha carreira. Então posso te dizer que é mais do que ambos, eu te diria que é um sonho. Há quantos anos você está no setor, Leandro? Faço 20 anos esse ano. Olha que legal, a gente foi apresentado por um amigo nosso, Henrique Neves, também um entusiasta por Le Mans. Eu acho que junto com o Henrique e com o João Mendes, eu sou o terceiro colocado em idas a Le Mans, né? Um tem 13 visitas, outro 12, e eu só fui 11 vezes para 24 horas de Le Mans. E numa dessas provas, eu tive a oportunidade de conhecer Patrick Dempsey, né, que sempre foi piloto de vocês, da Porsche, mas a minha conversa legal com ele aconteceu nas 6 horas de Nürburgring, a convite da Porsche. E uma coisa que eu nunca vou esquecer é o brilho nos olhos que ele tinha quando falava da Porsche. Ele é colecionador de Porsche, ele falava com muito entusiasmo até, daquele, para mim, é um dos melhores filmes, fica aí a dica, 24 horas de Le Mans, onde o Steve McQueen coloca um 917K na pista, que não era o cauda longa, era o cauda curta, né? Maravilhoso. E aí ele comentava que ele tinha muito orgulho de correr pela marca do carro que ele mais gostava, que fazia parte da coleção dele, e também o maior vencedor de Le Mans de todos os tempos, que é a Porsche. Como que você consegue traduzir essa hegemonia, essa supremacia, na verdade, da Porsche, ou seja, das pistas para a rua? É um aspiracional para esse cara que compra um carro da Porsche? Com certeza, mas eu não vou te falar que é muito difícil a gente traduzir isso, porque foi dessa maneira que Porsche se criou. Não é uma marca que teve a sua origem primeiro na rua e depois começou a competir em motorsport, agora tenta fazer essa transferência. As duas coisas estão sempre interligadas, mesmo antes da existência da Porsche, né? O próprio Ferdinand Porsche vendia, né, projetos para uma série de outros fabricantes que dominavam a pista ali nos anos 30, né? A gente pode citar a Auto Union, Mercedes-Benz, a própria Cegitalia. Então é uma empresa que nasce com esse DNA de competição e chega nesse ponto onde nós estamos hoje. Não só somos os maiores entre as 24 horas de Le Mans, mas também os maiores vendedores de carro de competição do mundo. Quando a gente fala, por exemplo, de 911 GT3 Cup. Então o motorsport, né, o esporte a motor, ele faz parte do DNA da Porsche desde o início. Então para nós fazer essa portabilidade não é tão difícil, porque basicamente é assim que tudo começou. Agora, como que isso é feito? O primeiro ponto é em pesquisa e desenvolvimento. Quando você fala de uma corrida de duração, longa duração, 24 horas de Le Mans, você está falando aí de 70% do calendário da Fórmula 1 em uma única prova. Então, todo o componente ele é testado e toda a tecnologia ela é testada à exaustão. Uma condição de estresse gigantesca. Então, qualquer nova tecnologia, ela passa pela seguinte pergunta: isso aqui aguenta 24 horas de corrida? E se a resposta é positiva, se o resultado aparece, depois ela é portada para o carro de rua. A gente pode falar, você citou Le Mans, a gente pode falar do nosso último vencedor, o 909 Hybrid.
conceitos que ele estabeleceu estão sendo portados agora para o novo 911 Carrera GTS que será lançado ainda no Brasil, com a questão de você ter uma turbina associada, um motor elétrico associado à turbina. Então acho que é muito simples no fundo, né? É uma marca que nasceu em motorsport, é uma marca que usa o motorsport para desenvolver tecnologia que por sua vez chega nos carros de rua. Leandro, uma coisa para mim foi uma grata surpresa quando eu visitei o museu da Porsche em Stuttgart, né? Aquele espaço maravilhoso, eu recomendo aí para quem quer saber de motorsport e ter um mergulho nesse universo, vale muito a pena. Mas na entrada do museu, logo de cara, o P1, a gente fala hoje muito de eletrificação, né? Que é uma coisa nova, que é novidade, e Ferdinand Porsche já tinha ali na cara do museu, na cara de... no grid, né? Como o primeiro do grid, o P1, um carro eletrificado. Então, essa história com a Porsche de eletrificação de híbridos, ela vem de longa data, né? Sim, ela vem desde o começo, né? Esse carro que você citou ali foi desenvolvido ali principalmente por conta da Feira Mundial, que acontecia à época em Paris, né? A gente está falando aí por volta de 1890, né? Então bastante tempo atrás. E os princípios da eletrificação, eles não são complexos no final das contas, né? O motor elétrico ele é muito pouco complexo e muito menos complexo que o motor a combustão. A grande questão é que por mais de 100 anos o automóvel ele caminhou na direção da combustão por uma questão de densidade energética. Sempre foi muito mais fácil para a humanidade armazenar energia dentro de 1 litro de combustível do que uma bateria. Se a gente volta para 1890, a gente está falando de bateria de chumbo ácido. Quer dizer, é uma bateria muito pesada, muito instável, com pouquíssima densidade e potência. E agora, né, com os íons de lítio, com níquel, cobalto, manganês e outras ligas, a gente começa a chegar num ponto onde a gente começa a ver densidade e potência daquilo que a gente precisa para te entregar um veículo com um alcance muito bom. Então acho que o princípio de fato é o que você falou, está dado há mais de 100 anos atrás. Mas agora as baterias elas começam a chegar num ponto onde a densidade faz sentido. Leandro, a gente faz aqui no Máquinas na Pan, no meu programa que vai todo sábado às 4 da tarde, fazendo um merchanzinho do programa aqui, né? Na Jovem Pan News, rádio, TV. Eu sempre tenho uma enquete com os jornalistas amigos que você conhece, João Anacleto, a Rafinha, Marcos Camargo, Jorge Moraes, Brigato, Anacleto, enfim, essa turma inteira, ou quando é Dia dos Pais, ou Dia das Crianças, né, que a gente como quer aqueles presentes que as crianças só brincam de carrinho, a gente quer um patamar acima, o Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, eu pergunto, qual o seu carro predileto, qual carro que você gostaria de dar para sua mãe, ou qual carro que você merece como mãe nesse dia tão especial? E o Porsche 911 é sempre eleito o carro, mas dentre esses queridinhos, o Porsche 911. Por que do Porsche 911 ser esse ícone tão grande e global? O que faz dele ter esse lado tão emblemático e tão objeto de desejo? Porque a gente vê marcas de sucesso, tem Ferrari, tem Lamborghini, tem um universo muito grande de segmento premium, mas quando você fala em esportividade, Porsche 911 é especial. Eu acho que tem uma série de predicados que foram construídos ao longo da história do 911. 911 nós estamos falando de um carro que foi revelado ali na década de 60, já está na sua 8ª geração e ele teve evoluções, mas ele sempre manteve a sua receita base, né? Você está falando de um esportivo de dimensões compactas, um esportivo leve, de motor traseiro, boxer. Então, por mais que você tenha tido 8 gerações de evolução, mas essa receita ela não se modificou muito. E tanto que se você fizer ali um alinhamento, tentar colocar da primeira geração até a 8ª geração no mesmo plano ali horizontal, você consegue ver que as formas do veículo também não foi modificada. A traseira é naturalmente larga, porque é lá que o motor está. Na frente você tem sempre o capô mais baixo que os paralamas, exatamente por conta desse setup de motorização, os faróis ovalados. Então é um carro que, por mais que tenha passado por toda essa evolução, conservou a receita dele, conservou o DNA. Então acho que isso é fundamental para que uma identidade muito forte de produto fosse criada. A Porsche a gente tem alguns princípios, né? Mas um deles é que a gente sempre trabalha muito com a evolução e não com a revolução. Porque a revolução pode ser algo traumático e complicado, né? Se a gente volta ali para as aulas de história, não vamos esquecer que a Revolução Francesa começou tirando uma monarquia absolutista e terminou coroando um imperador. Então a revolução ela é uma coisa meio imprevisível que pode te levar para um lugar que você não está imaginando. Ela continua com um design old school e com um pacotaço de tecnologia
que acaba impactando tanto o cara que gosta do moderno quanto o cara que gosta de história, daquele DNA, essa assinatura da Porsche, né? Com certeza. E você tem a convicção 911 que o próximo 911 ele vai manter tudo aquilo que você gosta, só que ele vai ser melhor. Então você não tem uma surpresa negativa de uma geração para outra. Tem os desafios da modernização, quando foi lá atrás, por exemplo, a troca, né, do air cooler, do refrigerado a ar pelo refrigerado a água. Depois a gente teve a adoção, né, da turbocompressão. A gente está falando agora da hibridização em alguns modelos, como o GTS. Então você tem os desafios tecnológicos de cada época, mas no fundo a essência permanece. Você sabe que o próximo sempre será melhor. Leandro, você falou em desafios, eu imagino que para você deva ser também um grande desafio e um equilíbrio, é isso que eu quero saber. Como impactar, você como head de comunicação de uma empresa como a Porsche no Brasil, que tem esse DNA de motorsports, tem esse lado old school, mas tem muita tecnologia e agora híbridos e 100% elétricos. Como que você consegue manter esse equilíbrio, não só para nós jornalistas, como os aficionados pela marca, mas como impactar o público geral? Porque deve ser uma linha muito tênue daquele cara que gosta do mais raiz, aquele motorzão a combustão, e do cara que gosta de tudo isso, mas gosta daquele torque do 100% elétrico. Como criar esse balanço? Quantas horas a gente tem para essa conversa? Alex, eu acho que passa por alguns princípios ou algumas diretrizes. A primeira delas é o seguinte: quando você fala de Porsche num patamar global, você está falando de uma fabricante de nicho, né? Nós fabricamos por volta de 310 mil veículos ao ano. Então esse é um volume pequeno comparado até mesmo com outras fabricantes premium, né? Como as outras 3 alemãs, né, que são comumente associadas a nós. Então, dado que a gente trabalha com um portfólio global pouco localizado, né, a Porsche acredita que a longo prazo a eletrificação é a melhor maneira de descarbonizar o setor dos transportes. Quando você conversa com fabricantes mais generalistas ou com volume de produção maior, a coisa pode ser diferente, porque você tem escala para desenvolver produtos regionais. Mas uma marca global é nisso que a gente acredita. Mas a transição para esse futuro ela vai acontecer de maneira diferente em diferentes lugares. Não dá para a gente comparar, botar todos os mercados numa mesma maturidade, até mesmo em termos de conhecimento e de infraestrutura. Então, por exemplo, quando você fala de China, é um mercado que já foi para a eletrificação. É um mercado onde tem infraestrutura, tem energia barata, é um mercado onde já mais de metade das vendas está concentrada em carros elétricos. Quando você fala de Europa, é um mercado que já tem bastante infraestrutura também. Agora, por exemplo, você fala dos Estados Unidos. Não dá para você dizer que o que acontece nas duas costas é a mesma coisa que acontece no meio do país. Não dá para a gente comparar o estado da Califórnia com Texas, por exemplo. São coisas completamente distintas. E isso passa aqui para a gente no Brasil também. Nós estamos num outro momento de eletrificação, até porque a gente tem aqui no Brasil a questão do etanol, né, que é um produto que já funciona para descarbonizar o setor há mais de 20 anos. Então, se esse futuro vai acontecer em velocidades diferentes, tudo que a gente pode fazer é se manter flexível, né? Não dá ainda para você se comprometer com a tecnologia A com a tecnologia B, porque o futuro é incerto. Então, se é incerto, você precisa jogar com diferentes cartas na mesa. Então, tentando trazer isso mais para o prático, significa que nesse momento a gente tem 3 tecnologias. A gente continua oferecendo motores a combustão, tanto turboalimentados como até aspirados. No caso de um GT3, por exemplo, é um produto fantástico que gira até 9.000 RPM. Você tem veículos híbridos, e a gente tem tanto veículos híbridos plug-in, como o Cayenne, como o Panamera, que são excelentes pontes de transição para o futuro elétrico. Quer dizer, se você carrega o seu carro ali na tomada, você vai ter uma eficiência excelente na cidade, ao ponto que quando você quer ou precisa da combustão, ela está lá para te ajudar. E você também tem os elétricos, né, como o Macan, como o Taycan. Muitas vezes, Alex, não tem certo ou errado, né? Tem a demanda do cliente e qual o melhor produto para atender aquele cliente, mesmo dentro da combustão, né? De novo, se você vai para a pista, talvez um motor aspirado seja a melhor alternativa, porque ele é robusto, porque a entrega de potência dele é bastante linear, ele é bastante confiável. Agora, se você vai usar o carro em condições urbanas, o turboalimentado vai ser melhor, porque você tem mais torque e mais eficiência de combustível. Então não tem, às vezes, também o que é certo ou o que é errado, a tecnologia é melhor ou pior. O que é melhor para o cliente, né? E cabe a nós entregarmos sempre o melhor carro esportivo dentro dessas condições. Leandro, a gente falava um pouco de geolocalização e cada mercado tem o seu tempero, né? Cada um se faz um raio-x diferente para saber as demandas e os anseios desse cliente. Como que é o Brasil? Como que o headquarters, a Alemanha, Stuttgart, enxerga o mercado brasileiro? Legal. Acho que o mercado brasileiro, primeiro ponto, é um mercado de muito crescimento.
Se você pegar ali, quando nós nos estabelecemos no Brasil em 2015 como uma subsidiária, nós entregamos no nosso primeiro ano por volta de 600 carros e isso passou para mais de 6 mil no ano passado. Então você está falando de um crescimento anual composto mais de 20%. Então isso classifica o Brasil como um mercado de alto crescimento. Segundo ponto é que com esse volume nós conseguimos nos equiparar a países que você até espera volumes maiores de vendas. Por exemplo, França, Austrália, Espanha, Portugal. O Brasil sozinho hoje já entrega mais do que qualquer outro país, todos os outros países combinados da América do Sul e América Central. Então é um país que começa a ganhar uma representatividade cada vez maior na matriz. E que tem as suas particularidades também. Então, uma coisa que é muito distinta no Brasil é a quantidade de itens de série que são demandados pelos clientes brasileiros. Se você entra no configurador da Porsche da Alemanha e compara com o do Brasil, o carro brasileiro é muito mais completo. Porque o cliente brasileiro não aceita que o veículo seja entregue com menos de determinados itens. Ele é mais exigente? Ele é mais exigente. Ele não aceita que o carro seja entregue... Um exemplo de quando eu me juntei à Porsche lá atrás e fazia produto e preço. Em 2015, 2016, o Macan, por exemplo, não tinha câmera de ré. Porque para a Alemanha isso não era um item de série necessário, era um opcional. Mas aqui no Brasil você não pode oferecer um veículo de luxo sem isso. Isso já era verdade em 2015, 2016. A roda tem que ser sempre um nível maior. Então, se o carro de série lá tem 19 polegadas, provavelmente aqui a gente vai ter que trabalhar com 20 ou 21 por conta da demanda do cliente. Teto solar, 911 aqui, por exemplo, não é aceito sem o pacote Sport Chrono. Se você entra no configurador lá fora, você vai encontrar isso como opcional. Então tem essa particularidade, o cliente brasileiro é mais exigente com relação a itens de série. E o segundo é a própria composição que a gente chama de mix, mas a preferência entre modelos. Porque quando a gente analisa as vendas globalmente falando, você tem dois carros ali que despontam nas vendas muito claramente. Cayenne e Macan. Cayenne no passado ali por volta de 102 mil unidades, Macan ali na casa entre 60 e 70. Em terceiro, vem 911 com 50. Mas aqui no Brasil isso é diferente. O ano passado... O Porsche, se eu não estou enganado, o 911 é o segundo colocado aqui no Brasil, não é? Exato. E isso me impressionou muito quando eu vi os números. Exato. Porque ele não é aquele poder aquisitivo que está tão próximo de qualquer consumidor. Ele está na ponta da pirâmide. Exato. E muito próximo do Cayenne. Quer dizer, foram por volta ali de 1.650 Cayennes entregues para 1.450 911. Então, esse mix esportivo, de fato, chama atenção. E isso vale também para a linha 718, com Boxster e Cayman. No ano passado foram por volta de 1.000 unidades. Também ficou muito próximo ali do Macan, por exemplo, por volta ali de 1.300. Isso também não acontece globalmente. Então, acho que a proporção de vendas esportivos no mix total é algo que chama a atenção da Alemanha aqui no Brasil. Você certamente deve ter o line-up de cabeça. Passa pra gente quais são esses carros da Porsche que estão disponíveis aqui no Brasil. Eu vou falar uma coisa que é uma heresia, carro de entrada, Porsche carro de entrada, mas qual é o primeiro Porsche? Esse carro quer entrar no universo da Porsche, qual é o primeiro carro dele e qual é o topo de linha? Bom, no universo dos carros de 4 portas, a sua entrada é o Macan. Ele começa ali na faixa de R$500 mil, o veículo sem qualquer item de personalização. E você pode ir nos veículos de 4 portas, eu diria que é o topo da linha com Cayenne Turbo GT, por exemplo, ou Panamera Turbo S. Aí você está falando de carros próximos de 700 cavalos de potência. Você tem a linha Taycan, que também é o nosso primeiro veículo totalmente elétrico. Você tem tanto versão coupé quanto versão cross turismo, que é uma perua, e aí quando você fala do universo de 2 portas, você tem 2 linhas de produto. A linha 718, com veículos Boxster e Cayman, também são carros ali na faixa dos R$500 mil. E você tem o 911, que é esse ícone que nós debatemos aqui. Agora, o legal dessas 2 linhas esportivo é porque Boxster e Cayman não são apenas esportivos de entrada por serem mais baratos, mas a curva de aprendizado deles também é diferente. Quando você fala de Boxster e Cayman, você está falando de veículos de motor central. São veículos mais previsíveis na dirigibilidade, que não sai tanto de frente ou não sai tanto de traseira. Portanto, para você que está buscando o seu primeiro esportivo, é mais fácil você explorar os limites da plataforma do 718 do que a 911, que é motor traseiro. Então, não é uma entrada por ser simplesmente mais barato. Até porque são produtos extremamente complexos. Um carro de motor central é um carro complexo de fazer manutenção. Tem até mais, pode ser até que tem até mais tecnologia, por exemplo, linha 718 a gente trabalha com turbina de geometria variável, que para quem gosta muito de mecânica, sabe o quão complicado é você fazer isso num carro a gasolina.
Então ele não é um carro de entrada por ser mais barato, mas você buscar o limite de um 718 é mais fácil do que de um 911. Você sabe, interrompendo você um pouquinho, quem fez exatamente esse comentário para mim é um cara que é um mestre de pistas, é o Denner Pires, da Porsche Cup. Quando eu fui testar pela primeira vez o 718 Boxer, que ele falou para mim, cara, você tá no carro mais equilibrado para as ruas de São Paulo, para quem não busca tanto aquela esportividade e potência das pistas, mas ele também tem essas qualidades de pista, por ser motor central. Né? Ou seja, ele é mais equilibrado, exatamente como você falou. É muito mais fácil você entrar no universo da Porsche pelo 718. Com certeza, se você ainda não tem essa experiência no mundo da velocidade, essa experiência no mundo de pista, o 718 é um carro que vai te atender muito bem nesses seus primeiros passos, nessa sua inicialização ao mundo esportivo. Ao passo que o 911, com seu motor traseiro, na nossa opinião, é certamente o setup mais rápido, né? Principalmente com toda a evolução tecnológica que ele teve, mas ele vai exigir mais perícia de você para controlar todo aquele movimento de pêndulo, com o peso concentrado na traseira. Ele vai exigir mais habilidade de você enquanto condutor. Você tem toda a razão. Qual o seu carro predileto? É difícil, né? Falar qual o filho mais bonito, né? Pois. Mas o carro que você tem, né? Ou teria na garagem da sua casa. Eu vou até além. Eu costumo dizer que são aqueles carros que você colocaria na sala da sua casa. Qual desses do line-up seria aquele, independente de preço, aquele que tem mais a sua paixão, aquele que mais se encaixa com o teu estilo, Leandro? Olha, o carro que eu tenho hoje na minha garagem é um Taycan 4S, Cross Turismo, pelo qual eu sou apaixonado. Por ser 100% elétrico? Ou seja, elétrico, a história da tecnologia com você. O dia a dia dele, para mim, funciona super bem. Quer dizer, é um carro onde eu não preciso mais parar para abastecer, eu não preciso me preocupar com a qualidade do combustível, é um carro que tem entrega de torque instantânea. Por conta disso, ele aceita muito bem a questão de blindagem, que é muito latente aqui em São Paulo. O torque é suficiente para eu me deslocar ao meio do trânsito, o carro é silencioso, então eu sou super fã do Taycan, ainda mais na carroceria Cross Turismo, que é muito versátil. Agora, do line-up atual, eu teria que te dizer que seria 911 GT3, sem sombra de dúvida. É um carro que, ainda mais para mim, que fiz 10 anos, competi 10 anos ali de kart, eu ainda tenho uma via de pista e acho que GT3 é um carro que conversa muito bem com isso, né? O ruído do aspirado, a possibilidade que o aspirado te dá de trabalhar com ele, né? Por conta do quão linear, né? E quão espontâneo que é a resposta do motor. Então, sem sombra de dúvida, seria um GT3. Você sabe que... E também é o do nosso diretor de arte aqui da Jovem Pan, o Felipe Frison, que é apaixonado tanto por kart quanto por potência. E de alguns jornalistas sempre não falavam só 911, os caras iam um passo à frente, né? Falavam sempre o GT3, GT3, exatamente. Você sabe que teve uma curiosidade para mim muito grande em números quando a gente estava na pandemia. E na pandemia, claro, tirando todo o lado péssimo que foi, falando de mercado da pandemia, teve um setor que não teve que não despencou, né, o mercado, que não fez derrubar o mercado, que foi justamente o segmento de premiums. E eu lembro nessa época que Porsche vendeu muito, porque era aquele momento que o cara tinha, o empresário, o alto executivo tinha, de pensar nos brinquedinhos dele, porque ele tinha que ficar em casa, não tinha nada para fazer, ele já tinha um sonho, mas não tinha tempo de procurar o que ele quer. Ele teve mais tempo disponível e teve um crescimento muito grande do segmento premium, mas assim, muito acima da curva, um crescimento muito grande nessa época da pandemia. Mas eu fiz também a minha lição de casa, e de 2023 para 2024, a marca que mais cresceu também foi a Porsche, com um crescimento de 20%. Como que você coloca isso na balança? Porque muitas vezes uma situação dessa, já conversei com alguns fabricantes de veículo, atrapalha a própria montadora, a própria fábrica, ou o importador que está aqui no Brasil, porque ele não se prepara para isso, ele não imagina esse crescimento, e não é um carro que é um carro muito exclusivo, não é um carro que você tem lá no pátio da fábrica, não é mesmo? Sim, o crescimento, se ele não é bem planejado, ele pode ser uma armadilha. Então, esse ponto que você falou é completamente correto. Por isso que a gente não fala tanto em vender 6 mil veículos, porque vender é realmente fácil, mas você entregar 6 mil veículos. Eu te diria que tem 3 pontos aí que nós acho que somos muito felizes em termos trabalhado bem. O primeiro deles é a expansão da rede de concessionários. Para você vender o veículo novamente não é a tarefa mais complexa. Mas quando você vende um veículo, você precisa ser capaz de dar suporte para aquele consumidor. Quando você volta lá para 2015, nós não estávamos presentes em uma série de praças. Por exemplo, Belo Horizonte,
que hoje é o nosso segundo maior mercado, Minas Gerais. É um consórcio que foi inaugurado apenas em 2019. Nós não estávamos presentes no Nordeste. Em 2015 não existia Porsche Center em Recife, em Fortaleza, em Salvador. Não existia Goiânia, né, ali no centro-oeste do país. Agora nós estamos indo também para Campo Grande. Então, o primeiro ponto é, a partir do momento que a gente expande a rede de concessionários de maneira responsável, você consegue acessar, né, e levar a sua marca próximo de potenciais clientes que até então você não atendia. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Estamos conseguindo fazer bem um processo de interiorização da marca, levando produto, levando experiência, levando atendimento para novos bolsões de clientes que nós não conseguimos atender ainda. Então, esse é um primeiro passo importante para você consolidar esse crescimento. Te diria que o segundo ponto passa por programas de vendas e pós-vendas que também foram construídos ao longo desses quase 10 anos. Então, por exemplo, em 2015 nós não tínhamos um produto financeiro. Hoje nós temos, Porsche Finance, por volta de 30% das vendas são financiadas. Você tem um programa de seminovos que é muito robusto, porque a entrada do cliente não necessariamente ela vai acontecer através do 0 km, ela vai entrar também através do seminovo ou do carro clássico. E a gente fala clássico com muito orgulho, porque mais de 70% de todos os 900 anos fabricados continuam nas ruas. Então você precisa ser capaz de dar atenção para esse segmento também. Um serviço que a gente tem é o Porsche Approved, onde nós vendemos um carro usado e se esse carro usado ou seminovo passar num checklist e compreende mais de 100 elementos, ele recebe uma garantia como se fosse de um carro 0 km. Então você pode comprar um carro seminovo da Porsche com uma garantia similar à garantia de um carro zero. Você tem todo o trabalho de pós-vendas, desde vender serviços como, por exemplo, planos de manutenção, para que você já tenha um preço fixo hoje do que você vai pagar 2 a 3 anos de manutenção no seu carro. Para o cliente que está entrando no carro de luxo, isso é um conforto muito grande, mas passa também pelo fornecimento de peças, passa pelo fornecimento de ter mão de obra qualificada, principalmente quando você fala de veículos híbridos, veículos elétricos. Expandir a capacidade de atendimento. Nós temos aqui em São Paulo um centro dedicado para funilaria de carrocerias leves, alumínio, fibra de carbono e reparo de baterias de alta tensão. Então esses serviços eu te diria que é o segundo pilar. E o terceiro é um programa muito forte de relacionamento. E isso passa também por marketing, passa por atendimento ao consumidor. Então abrir um canal de atendimento consumidor moderno, que tem uma central de atendimento que de fato entenda de veículo de luxo, entenda de veículo esportivo, disponibilidade total. Você passa também por programas de experiência e experimentação. Então, você ter um programa de experiência para um prospect que está considerando entrar na marca é diferente, talvez, de você que já é um cliente que já está no seu segundo, terceiro ou quarto 911. Então, como você desenvolve relacionamento para cada uma dessas faixas de clientes, cursos de pilotagem. Então, se você compra um Porsche, você não está comprando apenas o veículo esportivo, mas você também tem acesso a um calendário onde você possa usar o seu veículo em segurança. Uma experiência, né? Exato. Então você tem calendários anuais de utilização do carro em pista com Porsche Clube, você tem programas de viagem, você tem, se quiser, você pode se tornar um piloto profissional conosco e ir para a Porsche Cup, você tem Track Days, então você tem uma gama de experiências. Uma capilaridade muito grande, né? Exato, e até da mesma maneira com a qual a gente formata esse negócio. Quando você vai num concessionário, você teve com a gente há 2 semanas atrás aqui conosco na Vila Madalena, o concessionário é na verdade um ponto de encontro, de clientes e fãs de carro esportivo. O vendedor não tem mesa, porque não é uma loja, não é uma cara de loja que a gente quer ali que seja um ponto legal para pessoas que gostam de carro se encontrarem. Então, eu te diria que são esses 3 pilares, a desenvolvimento da rede de concessionários, desenvolvimento de serviços que façam sentido para o nosso cliente aqui no Brasil e uma oferta muito legal de relacionamento e experiências. Você sabe, Leandro, a gente já está finalizando o programa, eu só quero deixar aqui a minha preferência também. Ela não seria pelo 911 GT3, nem pelo Taycan, seria por 917K, mas aquele que o Steve McQueen usou no filme Le Mans, com azul clarinho com aquela faixa com o Golf ali no meio, porque para mim esse lado que remete a motorsports é bem legal. Cara, super obrigado por ter você aqui com a gente no programa, quero mais vezes aqui, espero poder recebê-lo com tantas iguarias como você me recebe lá nos seus eventos, mas só tenho a agradecer, amigo, muito obrigado mesmo. Imagina, Alex, eu que te agradeço e bom dia, boa tarde para todos. Até já! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.